irmãos, paz seja convosco. Tudo bem com você? Na sua casa, na sua poltrona, tendo o prazer de receber a palavra de Deus no seu coração. Com certeza Deus tem algo de bom, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E não vai ser diferente. Deus tem algo de muito especial para a sua vida nessa noite. Hoje nós temos o prazer de receber aqui, não é uma jovem promessa, mas é uma jovem atividade, né? É o jovem Caio, é chará do meu neto, e o Caio é um menino que nasceu aqui nesse lugar espiritualmente. O Espírito Santo treinou ele, e hoje ele é um guerreiro, tão jovem, mas guerreiro já. Ele vai ter o prazer aqui de ser um canal, que eu acho que é o sonho de todo pregador, pregar, não é verdade? Então, com certeza, cara, que Deus te abençoe, e com certeza você venha a ser, como desde o início, um canal nas mãos de Deus. Eu receber com alegria esse Deus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Pai seja convosco. Queria agradecer a Deus, em meio a essa pandemia, Ele nos dá a oportunidade de falar da Sua palavra e de adorá-lo. Você que tem sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas. Você que está nos assistindo pela internet, que tem sua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, capítulo de número 5. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante, que diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que se fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém. Deus, Senhor, continue a nos guardar e falar aos nossos corações através da sua poderosa palavra. Lucas capítulo 1 vai vir a profecia sobre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. Então, Paulo, estava legal, não Paulo, antes. Lucas capítulo de número 2. Jesus vai nascer. Lucas capítulo de número 3. Jesus é batizado. Lucas capítulo de número 4. Jesus é tentado pelo diabo no deserto e vai fazer
numerosos milagres, até chegar no capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5 de Lucas, para quem tem o costume de ler a Bíblia, já é conhecido. Capítulo 5 de Lucas vai falar da pesca maravilhosa. História conhecida: Jesus está junto ao lago de Genazaré, a multidão o aperta, ele avista 2 barcos, um deles era de Simão. Ele entra no barco de Simão, pede para Simão afastar o barco da praia. Ele se assenta no barco e começa a ensinar e a pregar aquela multidão que o seguia. Passado a pregação, Jesus olha para Simão e pede para que Simão volte para o mar e lançar as suas redes. Simão olha para Jesus e fala: Jesus, eu passei a noite inteira tentando pescar, lancei as minhas redes junto com os pescadores, mas nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra voltaremos e lançaremos as redes. Bem sabemos que eles voltaram, jogaram as redes, a quantidade de peixe era enorme, que tiveram que chamar ajuda para pegar os peixes e ir para suas casas. Aqui é o capítulo 5 de Lucas, a história que nós já acabamos de ler. História conhecida, talvez até fadigada. Músicas foram escritas com essa passagem, desenhos foram feitos com essa passagem, só que hoje Deus quer nos ensinar algumas lições inseridas aqui nesse texto para nossas vidas. Vamos lá, a primeira lição que Deus quer nos ensinar nessa noite através dessa palavra é que Jesus é especialista em entrar em lugares desfavoráveis. Você que está me ouvindo pela internet, quiser anotar, primeira lição nesse texto que Deus nos ensina é que Ele é especialista em entrar em lugares desfavoráveis. Porque Jesus está pregando, apertado pela multidão, 2 barcos estão à praia, Jesus observa um barco e entra. Só que o barco em que Jesus entra é o barco de Simão. Simão passou a noite inteira tentando pescar, tentando pegar algum peixe, e não teve êxito naquilo que ele tinha o propósito. Simão volta para a praia e começa agora a pegar as suas redes, lavar as suas redes e dobrar as suas redes porque estava cansado. Jesus olha para esse barco e fala: vou entrar neste barco para pregar. Só que o barco de Simão não era um barco favorável para Jesus pregar. Que isso, Caio? Porque o barco de Simão não era um lugar desfavorável. É porque Simão pescou a noite, tentou pescar a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Simão chega pela manhã na praia, triste, desanimado, abatido, cansado. Simão e todos aqueles que estavam junto naquele barco, agora está com a cabeça virada para baixo, porque lutaram, tentaram e nada apanhou. O clima naquele barco não é um clima favorável para Jesus pregar, porque é um clima de tristeza. É um clima de perda. É um clima de angústia, um clima de cansaço. O clima daquele barco não era um clima bom para Jesus entrar e pregar. Só que Jesus, ele é especialista em entrar em lugares desfavoráveis. Prova disto, Jesus entra no deserto para achar um libertador.
Jesus entra no deserto, vê Moisés apacentando a ovelha do seu sogro, aparece na sarça e chama: Moisés, Moisés. Deserto nos nossos olhos é lugar de sofrimento. Deserto nos nossos olhos é lugar de desespero, de choro, de angústia. Mas em um lugar desfavorável aos nossos olhos, Deus acha um libertador para o seu povo. Outro exemplo, Deus acha um rei em um lugar desfavorável. Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um rei. Todo mundo estava na casa de Jessé, exceto Davi. Davi estava no campo. E bem sabemos que lugar de rei não é no campo, lugar de rei é no trono. Só que Deus vai no campo achar um rei. Lugar desfavorável, Deus acha um rei. Outra prova, Jesus vai achar um profeta no deserto. João Batista, ele vive e prega no deserto. Em um lugar desfavorável, Deus levanta um profeta para anunciar a vinda de Jesus. Em um lugar desfavorável, Deus usa um profeta para gritar: arrependei-vos. Em um lugar desfavorável, Deus usa um profeta para falar da sua palavra. Então, o lugar não interfere naquilo que Jesus pode fazer. Primeira lição que Deus nos dá é: Jesus é especialista em entrar em lugares desfavoráveis. Por que Jesus nos ensina isso? Porque tem pessoas que olham e pensam: Deus só usa quem tem dinheiro, Deus só usa quem tem carro do ano, Deus só usa quem tem uma casa legal, bonita, Deus só usa quem usa roupa bonita. Tem algumas pessoas que pensam que Deus só usa pelo ambiente que aquela pessoa vive. Não, Deus não vai usar eu aqui do Guandu, do Liberdade ou do Miésimo. Tem algumas pessoas que pensam que Deus só usa quem vive em uma família de alto escalão. Não, Deus não vai me usar, minha família não é esse tipo todo para falarem. Tem pessoas que pensam que Deus só vai lhe usar se ele fizer um curso de teologia, se ele tiver um cargo dentro da igreja. Só que Jesus, ele entra em lugares desfavoráveis para nos chamar e pregar o seu evangelho. Então, a primeira lição que o texto ele nos ensina é que Jesus, ele entra em lugares desfavoráveis. A segunda lição que o texto ele vai nos ensinar é que Jesus entra no barco. E o interessante é que a gente está acostumado a falar: antes de Jesus entrar, ele bate. Antes de Jesus entrar, ele pede a permissão. Só que tem algumas situações que Jesus não bate nem pede permissão, ele somente entra. Ele observa o barco de Pedro e ele entra, não pede: Pedro, deixa eu subir. Pedro, vou sentar um pouquinho no seu barco, não. Jesus entra no barco sem pedir autorização a Pedro. Porque tem certos momentos na nossa vida que Deus vai entrar sem pedir a nossa permissão, só para fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Jesus entra no barco de Pedro e a primeira coisa que Jesus vai falar para Pedro é: afasta o barco da terra. Simão, afasta o teu barco da terra. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é que Jesus quer que nós tiremos os nossos barcos da terra. Sabe por que Jesus manda Pedro, Simão, tirar o seu barco da terra? É porque Pedro agora está vindo de uma pesca frustrada. Pedro agora está vindo de uma pesca que não teve sucesso. Simão é conhecido, Pedro é conhecido como pescador da região. Todo mundo conhece Pedro como
o Pedro pescador. É a profissão de Pedro. Quer peixe? Chama Pedro para pescar. Só que Pedro agora, nessa manhã, vai chegar sem nenhum peixe dentro do seu barco. E para que ninguém veja a frustração de Pedro, Jesus fala: tira o teu barco da terra. Porque infelizmente tem pessoas que se alegram em ver a nossa derrota. Infelizmente tem pessoas que se alegram em ver nossa tristeza. Infelizmente tem pessoas que se alegram em ver o nosso desânimo. Jesus pede para Pedro tirar o barco da terra para que a multidão não olhasse para o barco de Pedro e fale: ih, está sem peixe. Ô Pedro, o que aconteceu? Está sem peixe, Pedrinho? Você não é o cara? Você não é o profissional da pesca? Cadê o peixe, Pedro? Jesus pede para que Pedro tire o barco da terra para que a multidão não zombasse de Pedro. Jesus fala: Simão, tira o teu barco da terra, porque vai ter pessoas que vai olhar para o teu barco, não vai ver peixe e vão zombar de você. Vai ter pessoas que vão olhar para o seu barco e vai perguntar: ô Pedro, o barco está pesado com os peixes? Ei Pedro, cadê os peixes? Eu quero comer um peixe. Porque infelizmente tem pessoas que esperam tanto uma recaída nossa só para rir. Infelizmente tem pessoas que se alegram com o nosso desânimo, com a nossa perda, com o nosso fracasso. E a segunda lição que Deus nos orienta é: tira o teu barco da terra. Ninguém precisa ver aquilo que está dentro. Ninguém precisa ver aquilo que você pegou ou deixou de pegar. Porque o interessante é que a multidão não sobe para o barco. Antes de Jesus subir para o barco, Jesus estava com a multidão o apertava. Só que quando Jesus subiu para o barco, só subiu ele. A multidão não chega até o barco, somente Jesus sobe até o barco. Jesus está falando: tira o teu barco da terra, porque não importa o que tem aí dentro, importa que eu vou entrar dentro do barco. A palavra de Deus para você que está em casa é: não importa o que você tem dentro do barco, o importa é que eu esteja dentro do barco. O interessante também é que Jesus pede para Simão tirar o barco da terra, porque Simão ele tem uma profissão. A profissão de Simão é pegar peixe. E peixe não vive na terra, peixe vive na água. Simão está em um lugar em que o peixe não pode habitar. Simão está em um lugar em qual a probabilidade de ele pegar o peixe é zero, na terra. Peixe vive no mar. Quando Jesus fala: Simão, se afasta da terra, é Jesus falando: Simão, volta para o teu propósito. Simão, volta para o teu alvo, porque quanto mais na terra você fica, mais distante do seu alvo você vai estar, que era o que? O peixe. O alvo de Simão era a pesca, o peixe, só que peixe não vive na terra, peixe vive na água. Simão estava longe do seu alvo, só que quando Jesus entrou no barco, Jesus fala: afasta o teu barco da terra e volta mais perto do teu alvo. Porque tem algumas pessoas que Deus chamou, aí pregou uma vez, gaguejou, errou a exegese, pregou 15 minutos, aí criticaram, aí não quer mais pregar. Tem pessoas que cantou a primeira vez, só que errou a letra da música. Aí quando errou a letra da música, criticaram. Tem pessoas que foi chamado para liderar, Deus deu oportunidade, só que quando ele liderou, ele ainda não estava preparado. Os liderados não cresceram, ele desanimou.
não quer mais liderar. Tem pessoas que Deus chamou para servir, só que quando serviu, alguém criticou o serviço dele. E aí ele desistiu, não quer mais servir, porque uma palavra machuca. Uma palavra dói. Deus chamou para pregar, ele errou, não quero mais pregar. Deus chamou para cantar, errou a letra, não quero mais cantar. Deus chamou para liderar, não, ninguém me apoiou, não quero mais liderar. Deus me chamou para servir, criticar o meu serviço, não quero mais servir. Só que Deus nessa noite está nos ensinando a voltar mais perto do nosso alvo. Não importa que você errou na primeira pregação, volte para o alvo, lê a Bíblia. Não importa se você errou a letra da tua primeira canção, volte para o alvo. Não importa se você errou na sua primeira liderança, volte para o alvo. Não importa se o teu serviço, você se sentiu desanimado com isso, Jesus está nos dizendo, volta para o alvo. Cada um tem um alvo. Junto no nosso ministério, uns pregam, outros cantam, outros lideram. Só que o alvo maior está nos ensinando, volte para os seus alvos. Porque a Bíblia diz que pregai o Evangelho a todo tempo. Tempo e fora de tempo, pregai o Evangelho. João Batista, talvez Jesus me colocou no deserto, não vou pregar, quero pregar em Jerusalém. Mas João Batista pregou no deserto, Elias pregou no deserto, Eliseu pregou no deserto, Moisés guiou o povo no deserto, em lugares desfavoráveis. E o que estamos vivendo hoje? Momentos desfavoráveis. Mas a ordem de Deus é, em momentos desfavoráveis, permaneça pregando o meu Evangelho. Não podemos parar de pregar o Evangelho porque o momento é desfavorável. Não podemos parar de pregar o Evangelho porque a situação não é favorável para nós pregarmos. Só que em momentos desfavoráveis é que Deus mais se revela. Quando Sadraque e seus amigos entraram na fornalha, não eram lugares desfavoráveis, mas foi ali que eles tiveram uma intimidade maior com Jesus. Daniel na cova dos leões não é um lugar favorável para Daniel estar, só que é na cova dos leões que Deus se revela mais a Daniel. Porque em lugares desfavoráveis, em momentos desfavoráveis da nossa vida, é que Deus mais se revela. Então precisamos parar de murmurar e de reclamar, e precisamos pregar o seu Evangelho. Eu vi um vídeo, foi hoje, esse vídeo nem é de hoje, mas eu vi um vídeo hoje que algumas pessoas chegaram até o Pedro II, começaram a orar pelo Pedro II. Eu falei, mãe, aqui mãe, olha o pessoal clamando, mãe. Minha mãe, eu já vi, bobinho. Eu falei, eu fiquei parando o vídeo, olhando, muitas vezes olhando e falei, Jesus, me perdoe, porque eu moro tão perto, mas não tirei nem 10 minutos para chegar lá e clamar. Em momentos desfavoráveis, aquele grupo foi induzido por Deus a clamar pelo hospital. Em um momento difícil, que agora tem que usar até máscara, fica até difícil nos comunicarmos, mas eles estavam ali de joelho, no meio da rua. Podia passar qualquer pessoa, iria observar eles, mas eles estavam ali, joelhados, clamando pelo hospital e pelas vidas que estavam ali. Aquilo mexeu com o meu coração e Jesus falou, filho, não importa o tempo que você está passando, você tem que pregar o meu Evangelho.
Você não pode parar por aquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo tem que te fortalecer. Porque aquilo que não veio para te matar, veio para te fortalecer. Eu quero dizer para você que está em casa, se você não morreu até hoje é porque Deus tem um propósito na tua vida. Se Deus está nos sustentando até hoje é porque Deus tem um propósito para nossas vidas. Só por favor, não pare de falar do amor de Deus. Jesus agora pede para Pedro afastar o barco. Jesus senta em um lugar desfavorável. Jesus faz um barco, um altar para ele pregar. Ele pega e quando Jesus acaba de pregar, Jesus dá uma ordem: Simão, vamos voltar para um lugar fundo para que você fique mais perto do seu alvo e lançai as vossas redes. Simão olha para Jesus e fala: mestre, vou te falar minha situação. Eu sou profissional da pesca, eu vivo com isso. Eu passei a noite inteira tentando pescar. Eu estou fazendo aquilo, eu fiz aquilo que eu sei fazer, mas o resultado não foi aquilo que eu estava acostumado a ver. Só que sob a tua palavra, eu voltarei e lançarei as redes. Agora não é Jesus que está nos ensinando, agora é Pedro que está nos ensinando algo aqui. Porque Pedro só conhecia Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Fora isso, Pedro não tinha intimidade até então com Jesus. Pedro só viu Jesus curar uma febre. Só que quando Jesus fala: Pedro, volta e lança a tua rede, Pedro não conhece muito a Jesus, mas ele fala: sobre a tua palavra eu voltarei. Sabe o que Pedro está nos ensinando? Confia. Pedro está nos ensinando: eu não conheço muito Jesus, mas confie. Eu não tenho muita intimidade contigo, mestre, mas eu vou confiar. Pedro está nos ensinando: vamos confiar em Deus. Precisamos ter mais fé. Foi como a Lília falou: fé é uma folha em branco que você assina e deixa Deus escrever o resto. Pedro era profissional da pesca. É igual eu estou fazendo faculdade de educação física, estou estudando para isso. Eu pego um aluno, faço tudo o que tem que fazer, e aquele aluno não melhora. Aí chega Jesus, fala: volta lá com aquele aluno. Eu falo: Jesus, estudei 4 anos, Jesus. Eu fiz tudo que eu li, livro, artigo, fiz tudo para ele melhorar, mas ele melhorou. Você está pedindo para eu voltar para ele, Jesus? Eu ia fazer igual Pedro. Talvez eu nem falaria sobre a tua palavra, eu voltarei. Talvez eu não falaria isso. Só que Pedro está nos ensinando: mesmo que aquilo que você fez, você saiba fazer, mas não deu certo, Jesus manda voltar, volte. Mas Jesus, é isso que eu sei fazer, não deu certo. Jesus fala: volta lá. Mas Jesus, eu sou profissional em fazer isso aqui, eu já sei o resultado. Só que hoje foi um dia atípico. Jesus está falando: vamos voltar. Vamos voltar para aquilo que você sabe fazer e não deu certo, para provar que nem tudo você consegue. Vamos voltar para lá, porque nem tudo você comanda. Você pode até saber pescar, mas no peixe você não tem poder. Você pode até ter a rede, mas no mar você não tem poder. Você pode até conhecer os atalhos do peixe, mas no mar você não sabe. Porque quando a tempestade estava vindo, Jesus estava andando sobre o mar. Quando a tempestade estava vindo, Jesus fala: tempestade, acalma. Quando os peixes todos desapareceram, Jesus fala: peixe, aparece aí na rede de Simão. E sabemos a história: eles voltaram, pegaram os peixes. E o interessante é que quando eles pegaram os peixes, eram tantos que tiveram que chamar reforço.
A vergonha de Pedro foi oculta, porque ninguém sabia que Pedro não tinha pescado nenhum peixe. Mas quando Pedro pegou tantos peixes, a exaltação foi em público. Você pegou que você está em casa? A tua vergonha Deus não vai expor. A tua tristeza Deus não vai expor. O teu fracasso Deus não vai expor, vai ser no oculto. Mas só que quando Ele te exaltar, Ele vai te exaltar em público, para que todos vejam que não é pelas suas mãos, para que todos vejam que não é pelo seu poder. Pedro teve uma pesca fracassada, mas ninguém sabia, somente Jesus sabia que Pedro não tinha pegado nenhum peixe. Só que quando Pedro pegou tantos peixes, todo mundo soube que Pedro pegou os peixes. A vergonha foi em oculto, mas o milagre foi em público. Pela uma atitude de Pedro, confiar. Pela uma atitude, uma palavra, em uma frase: sobre a tua palavra voltarei e lançarei as minhas redes. E nesse tempo de pandemia, o que Deus quer na nossa vida é confiança. Todo dia está morrendo. Todo dia pessoas infectadas. Mas a palavra de Deus é: vamos confiar. Porque talvez eu podia ser um infectado, mas estou aqui. Talvez você podia ser um infectado, mas está aí vendo a live. Não é porque Deus não está livrando todos da morte que Ele não é Deus. Não é porque Deus não está curando todo mundo que Ele não é Deus. Como a Érica cantou: se descer, Ele é Deus e vou te adorar. Se subir, Ele é Deus e vou te adorar. Se eu sofrer, Ele é Deus e vou te adorar. Se eu sorrir, Ele é Deus e vou te adorar. A circunstância não pode mudar o caráter de Deus. Ele é Deus. Em meio a essa crise, Ele é Deus. Em meio a esse vírus, Ele é Deus. Se lermos o Antigo Testamento, muitas pragas recaíram sobre o povo. Se nós lermos o Antigo Testamento, muitos juízos caíram sobre o povo. Mas Deus levantava sempre um. Clama. Confia. E quando aquele um se disponibilizava a clamar pelo povo, Deus curava. Deus livrava. Deus restituía. Deus não quer muito. O nosso desejo, o desejo de Deus é que todo o povo brasileiro se converta, Mas nesse momento Deus não quer muito, Deus só quer pessoas que estejam dispostas a clamar e que confia. Deus não precisa de muito, Deus precisa de um e falar: clama, ora, confia. A palavra de Deus para nossas vidas hoje é: vamos confiar. Independente do que está acontecendo, vamos confiar. O tempo que nós temos, que estamos em casa, vamos meditar mais na palavra. Vamos aproveitar para orar mais, se aprofundar mais. Porque eu sei que tem pessoas que estão tirando esse tempo como férias. Só que o povo de Deus que está ligado está tirando esse tempo como oportunidade. Oportunidade para estar mais próximo. Oportunidade para conhecer mais. Oportunidade para ter mais intimidade. Oportunidade para ter mais sensibilidade à voz do Eterno. Então que nessa noite nós possamos pegar esse tempo que nós estamos tendo e focar no estudo da palavra.
porque é a palavra que liberta, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que transforma. E Deus tem me ensinado muitas coisas nesse período de tempo em que eu estou em casa. Deus está me ensinando muitas coisas. Que templo é bom para termos comunhão. Mas eu praticamente tinha a ideia de que culto era no templo. Só que culto começa desde o primeiro glória a Deus que nós damos em nossas casas. Culto começa desde a primeira oração que nós fazemos em nossos lares. Então, culto começa dentro de nossas casas. E no templo é a finalidade do nosso culto que nós plantamos em nossos lares. Eu sei que esse momento é difícil, as igrejas estão fechadas, mas que o culto dos nossos lares não venha a acabar. Pega a sua família, chama o seu filho, sua filha, tira um momento de oração, tira um momento de clamor. Eu glorifico a Deus que nesse período de tempo Deus está fazendo cada coisa lá em casa que eu fico, meu Deus. Meu pai, ele nunca teve o desejo de ir para a igreja, só que de umas 2 semanas para cá ele fala, eu quero ir para a igreja, eu vou. Ele foi ontem em uma igreja que chegou primeiro que o pastor e os obreiros para abrir, ficou esperando. Hoje é tanta coisa que eu até esqueci de convidar ele. Quando eu convidei ele, falou, não vou não, meu filho, deixa que a próxima eu vou. Só que Deus está agindo de uma tal forma. E eu entendo que tudo que acontece tem um propósito. Talvez isso que está acontecendo é um propósito para nós entendermos mais sobre Deus. É para nós entendermos que a presença de Deus é coisa séria e precisamos preservá-la. Você que está me assistindo pela internet, eu quero deixar uma palavra para a sua vida e para a sua família. Tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Há um propósito de Deus na sua vida. Se você está ouvindo isso, agradeça, porque Deus está te preservando. Se você está me vendo pela internet, agradeça, porque Deus está te preservando e preservando a sua família. Eu sei que nem todo deserto, nem toda aflição é eterna. A única coisa que é eterna é quando nós subirmos junto com Jesus Cristo, estaremos junto com Ele na Nova Jerusalém. Mas para isso, permaneça firme, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, louvado seja o nosso Deus. Está aí um bom aluno. Ele falou de aluno, né? Ele falou de aluno aí que o aluno não estava aprendendo direitinho, mas ele insistiu, Deus mandou insistir. Mas está aí uma bênção. O Caio, ele chegou aqui nessa igreja bem novinho, ele continua novo, mas amadurecendo na presença de Deus. Isso alegra muito meu coração, porque essa igreja aqui, ela começou multiplicando o pregador. Nós temos pregadores para todo lugar desse mundo espalhado aí. Nós temos lá em São Paulo o jovem Washington, que assumiu aquela igreja em São Paulo sem experiência nenhuma. Quer dizer, como pregador, porque ele fazia parte de um grupo jovem na igreja e foi trabalhar em São Paulo. E pela necessidade, ele assumiu aquela igreja em São Paulo. E hoje ele manda para mim as fotos da igreja, como Deus está fazendo obra tremenda naquele lugar. Aquele moço que ficou desempregado, não sei quantos anos, perdeu a conta de quantos anos desempregado. E ele trabalhando no Uber, com 2 crianças, a esposa, e agora vê a notícia que Deus abriu portas de emprego para ele. Em plena crise, em plena guerra,
Em plena catástrofe, Deus abençoa. Então, quando o Caio falou, e é forte, né? Que o pescador pode entender do peixe, mas quem manda no mar e no peixe é Deus. É Ele que manda. Então não é o entendimento que vai mudar a situação. O que vai mudar a situação é a nossa obediência. Porque a bênção está na mão de Deus. E o que Deus está realizando é para chamar a atenção realmente de cristão e também aqueles que não conhecem. Para que venha como o papai do Caio, qual o nome dele, Caio? O irmão José, pela fé, ele já sentiu o desejo de estar na casa de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, meu pai disse que eu era um bobo. É mais um bobo aí, você é um bobo, você não tem o que fazer, você é jovem, você tem que aproveitar, você fica na igreja. Eu para orar, eu orava dentro do banheiro, eu abria o chuveiro e ficava lá orando, porque não tinha onde orar. A gente dormia na sala, o quarto era deles, eu ia orar onde? Então eu orava no banheiro. E de vez em quando, você está demandando muito aí, mas eu estava orando. Meu pai se converteu também. Meu pai tocava sanfona nas serestas, ele passou a tocar sanfona na igreja. Então Jesus mudou, transformou, ganhei meu pai para Jesus, batizei, amém? Fui pastor dele, da minha mãe, dos meus irmãos, mas tudo teve início. Então eu quero dizer para você que está nos assistindo, não se preocupe. Tudo que está acontecendo agora, Deus tem propósito e vai passar, mas cuidado nesse momento que você está passando. Agora você que tem que se ligar. Então, uma palavra que diz assim: quem entende um pingo é letra. Cuidado nesses momentos. O Caio falou bem claro que é momento de você orar, é momento de jejuar, é momento de ler Bíblia e orar. Você não pode perder o alvo. Presta bem atenção esse tempo que você está em casa. Amadurece na presença de Deus. Amém? Eu quero orar por você e pela sua família. Sendo hoje uma quarta de guerra, continuamos guerreando ainda. Amém? E essa guerra só vai terminar com a volta de Jesus. Quando terminar tudo aqui, aí sim. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, estaremos guerreando no nome de Jesus. Temos algumas pessoas aqui, eu pedi que fique de pé. E você na sua casa? Estamos aqui mantendo toda a orientação do governo, né? Mas estamos mantendo também a orientação de Deus. A minha casa será e é casa de oração. Então nesse momento eleva o teu pensamento. Levante as tuas mãos para o céu. Feche teus olhos. Deus está presente. Ele dá ouvido que o Espírito diz às igrejas. Dar ouvido o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus está falando aqui nesse tempo é para te alcançar, é para mudar a tua vida, é para você ver uma vida nova. De repente, quem sabe você andou até um tempo até na igreja, você de repente andou até um tempo, desistiu, desanimou por algum motivo. E enquanto a vida há esperança, e diz o Senhor: crê no Senhor Jesus, será salvo, você e toda a sua casa. Ele falou para aquele carcereiro. Eu quero dizer que Deus, Ele quer salvar a tua família. Ele não morreu em vão naquela cruz, Ele não derramou seu sangue inútil, mas Ele derramou e pagou o preço por nossa vida. Aleluia! Ele fala de um novo céu, uma nova terra. Se você conhecesse, se nós conhecêssemos esse novo céu, essa nova terra, nós estaríamos mais bem preparados, não olharíamos para tantos perigos. Mas quem não passou luta, quem não passou dificuldade, e muitas das vezes Jesus foi perseguido desde o nascimento para o matar, mas não era o tempo ainda que ele foi caçado
desde seus primeiros dias de vida, porque queriam o matar. Não queria que o Salvador ele permanecesse. Até os 33 anos ele foi perseguido para matar, mas só chegou um momento como Deus permitiu. Eu quero dizer para você, só acontece quando Deus permite. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele está no controle. Isso não aconteceu nada na tua vida, porque não chegou o teu tempo. Você tem que estar preparado, eu tenho que estar preparado, porque vai ser um abrir e fechar de olho. Quando ninguém perceber, quando estiver tudo bem, a palavra de Deus, quando tudo estiver calmo, aí sim, Ele virá. Então não pode ficar tranquilo que agora que o negócio está pegando, a chapa no mundo inteiro está esquentando, mas quero dizer que Deus está chamando a atenção. Aleluia! É o momento agora que as pessoas têm que entender que há um Deus nessa terra imensa, há um Deus nesse planeta Terra. Cadê agora as farras agora? O lugar que mais o carioca gosta é da praia, agora nem na praia pode ir. Agora acabou. Sabe o que é isso? Deus está permitindo. O que está acontecendo? É uma praga desconhecida, mas quer dizer que Deus basta um estalar de dedo e acaba tudo e se torna tudo normal. É para você refletir, meu irmão, minha irmã. Você ainda está dentro de casa, glória a Deus, você está com vida, louvado seja Deus, mas toma uma decisão. Entrega a tua vida para Jesus, oh glória a Deus. Entrega a tua vida para Jesus. Se tem algo que me entristece, irmãos queridos e amados que estão nos assistindo, nas coisas que estão acontecendo, irmão, essas coisas me preocupam com aqueles que estão ainda precisando ouvir a palavra, que de repente nem em casa está assistindo, mas Deus é grande e é poderoso. Todos terão a oportunidade de ouvir a palavra, porque Ele disse que quando o Evangelho do Reino for pregar os 4 cantos da terra, Ele falou: quando o Evangelho genuíno, o Evangelho da verdade, a palavra que transforma, falando de um novo céu, uma nova terra, falar de arrependimento, falar de abandonar o pecado. E a Bíblia diz que o pecado ele faz uma separação entre Deus e o homem. A palavra tem que ser verdadeira e direta. Abandonar o pecado e viver uma nova vida com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E diz o Senhor Jesus: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, e esse que diz que é o caminho também, Ele é advogado. O Pai é o juiz. Vai chegar o grande dia que o advogado vai estar diante de uma multidão, que todos joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E por que o advogado? Porque o advogado, ele tanto vai ser defensor como vai ser acusador. E ele vai dizer: te dei tanta oportunidade. Ele vai dizer: eu te coloquei dentro da tua casa, eu te proibi você ir para o trabalho, eu te proibi as viagens, eu cortei tudo para você me ouvir. E nessa quarta-feira do dia 22 de abril, você está ouvindo a palavra de Deus, e você pode escolher, você pode decidir e entender que a nossa vida, ela não tem tanto valor. Quando se tem dinheiro e não pode gastar, quando se tem prazer e não pode usar esse prazer. É isso que nós temos que pensar. Mas existe um novo céu, uma nova terra. O Deus eterno diz: o que os teus olhos não viram, que não chegou no teu coração, está preparado para todos aqueles que o amam. Um novo céu, uma nova terra. Senhor meu Deus e meu Pai, oh Deus maravilhoso, como eu posso sentir a tua presença nesse lugar. A tua presença é maravilhosa, e que essa presença que eu estou sentindo
gostei, me senti tão bem. E você que recebeu esta palavra que um jovem Caio ministrou, o Deus que domina os mares, o Deus que domina a terra, o Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, Ele também é o teu Deus. Mas Ele estou à porta e bato. Ele está batendo no teu coração. Se você abrir a porta, e coração só tem chave por dentro. O coração único que pode abrir é você. Mas não importa, mas eu estou sozinho aqui, pastor, na minha casa. Deus está com você. E se você abrir o teu coração e disser: Jesus, faz morada, a sua vida vai mudar a partir de hoje. Aleluia. E você vai procurar a igreja mais próxima. Você será preparado para descer as águas, nascer de novo, nascer da água do Espírito. Você não será mais o mesmo, mas sua vida será transformada. Você vai continuar viajando, você vai continuar trabalhando, mas só que a tua vida será diferente e você será mais feliz. Entenda isso. Toma nas tuas mãos, ó Deus, todas as famílias que estão nos assistindo. Espírito Santo, toca nesse coração. Toca. E que eles possam conhecer o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe. Entre em contato com a nossa live, entre em contato com nossos amados irmãos que estão administrando esse site. Você diga o que você precisa, manda o seu nome, peça oração. Nós queremos orar por você. Eu quero mandar um forte abraço para quem está nos assistindo. A igreja é um número bem pequeno, mas os nossos irmãos estão assistindo em casa, porque nesse momento todos nós somos irmãos, todos ovelhas, somos uma só igreja, não rótulo, mas a igreja que vai para o céu. Você faz parte dessa igreja. Que Deus te abençoe e te guarde. Tudo de bom para vocês. Então fica beijando, um abraço para você. Aqui a gente encerra com você. Eu estarei encerrando aqui com um número de pequenas pessoas que estão aqui, passando por aí algumas orientações, mas fica beijando o meu carinho para você, um abraço. Deus abençoe vocês. Tenha uma boa noite no nome santo de Jesus.